Olá meninos e meninas, tudo bem? Estamos começando aqui a nossa saga de videoaulas, começando pelo capítulo 1 que fala sobre conjuntos. É uma aula que vai apenas definir algumas coisas sobre conjuntos e dar alguns exemplos. A parte de operações vai ficar para a próxima aula, aula 2. Então vamos lá, vamos entender o que é o conjunto e como que a gente pode escrever esse objeto, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o conjunto ele não necessariamente é um conjunto de números, né? O que é um conjunto? Ele pode ser de qualquer coisa, de qualquer elemento, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ter o conjunto das notas musicais, a gente pode ter o conjunto das cores do arco-íris, conjunto musical, por que não, né? E, claro, nosso grande objeto de estudo são os conjuntos numéricos, né? Que a gente vai ver mais para frente. Como que a gente pode representar esse conjunto? Como que a gente pode escrever isso, né? Para que uma outra pessoa entenda. Existem basicamente 3 maneiras de você representar esses conjuntos. Por enumeração dos elementos, pela propriedade que esses elementos possuem, ou por diagramas, que basicamente é um desenho, né? Vamos então para a primeira parte, que é a enumeração de elementos. Aqui é a maneira mais básica, onde você vai evidenciar todos os elementos que esse conjunto possui, exatamente. Então, eu botei aqui os nossos exemplos anteriores aqui. Veja que eu normalmente a gente bota como nome de um conjunto uma letra maiúscula, tipo A, B, C, mas aqui eu fiz questão de botar ainda o nome, né? O conjunto das notas musicais. Então, veja que eu botei que é igual ao Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Conjunto das cores do arco-íris, botei ali vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Conjunto do Beatles, Paul, John, George, Ringo. E ali eu botei o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e reticências. Aqui temos algumas observações a serem feitas antes de passar para frente. A primeira que a gente precisa falar é que sempre que você for falar de algum conjunto, você precisa colocar esses elementos entre chaves. Não é parênteses nem colchetes. Apesar de que colchetes na matemática têm a sua significação, mas se aparecer entre chaves, você sabe que tudo que está ali dentro são elementos de um conjunto. Bom, a segunda observação é só ressaltar o que eu já falei. Normalmente a gente não escreve o nome, né? Não escreve o que é o conjunto. A gente põe uma letra, normalmente uma letra maiúscula, para dar um nome para esse conjunto. A terceira observação que eu quero fazer é que você pode separar os elementos por vírgula ou ponto e vírgula, que foi no caso o último exemplo ali que eu dei dos números, eu separei por ponto e vírgula. Por que eu não separei só por vírgula, né? Porque quando se trata de números, às vezes só a vírgula pode causar um engano. Se você só botar a vírgula, parecendo que a 1,2 parece que é o número 1,2 e não dois elementos 1 e 2. E por fim, a última observação que eu quero fazer é que nesse exemplo ainda do último conjunto, né, dos números naturais, você percebe que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e depois 3 pontinhos para significar que continua e vai além. E esse é um conjunto, portanto, infinito. Esse é um grande problema de quando você vai fazer a representação de um conjunto por enumeração de elementos. Como você está explicitando todos os elementos, e o conjunto é um conjunto infinito, você não tem como explicitar todos os elementos. Então, você usa o artifício da reticência. E supondo, então, que o leitor vai entender o padrão e vai compreender o restante dos elementos do conjunto. Para que não haja essa confusão, a gente pode, para esses tipos de conjuntos infinitos, a gente pode usar uma outra maneira de representação, que talvez seja mais conveniente no caso, que é por propriedade. Aqui você explica o que é cada um dos elementos desse conjunto. Então, por exemplo, notas musicais, eu coloquei então que é um conjunto formado por elementos X. E aí vem essa barrinha vertical que na matemática ela tem um significado de tal que. Então a gente lê que é os elementos X, tal que
X é uma nota musical. Então você vê que aquele conjunto é formado por elementos X, e onde que X é o papel de uma nota musical. Percebe que não precisa ser somente X. Eu botei X porque é uma letra convenção aí da matemática, quando a gente não conhece alguma coisa, né? Uma variável. Mas no segundo exemplo, cores do arco-íris, eu botei, por exemplo, a letra Y. Então, é o conjunto dos elementos Y, tal que Y é uma cor do arco-íris. Tá aí. Você que conhece o arco-íris, você vai entender que são 7 cores, você vai entender que esse conjunto tem 7 elementos. O exemplo do Beatles, então eu botei que é um conjunto formado pelos elementos Z, tal que Z é um componente da banda The Beatles. E aí o exemplo que fica melhor, no caso, é dos números naturais, porque aqui você não precisa usar o artifício da reticência, então você tem que o conjunto dos números naturais é um conjunto dos elementos x, onde esse x é um número natural. E você que tem um conhecimento do que é um número natural, vai saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim segue adiante infinitamente. Temos também a representação por diagrama, que muitas vezes é conveniente para a gente visualizar melhor esse conjunto. E você vai usar o artifício das bolinhas, ou não precisa ser exatamente bolinhas, circunferências exatas, né? Mas você vai usar um artifício mais geométrico mesmo, e dentro dessas bolinhas você vai colocar aí os seus elementos. Então, no primeiro exemplo, botei a bolinha e dentro eu escrevi Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. No segundo exemplo, botei a bolinha e ali eu botei um pincelado das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Na terceira circunferência, eu coloquei ali então a carinha ali do Paul, do John, do George e do Ringo, formando aí o conjunto dos Beatles. E no último exemplo ali, eu botei então uma bolinha com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois reticências. Aí temos o mesmo problema da enumeração de elementos. A gente não consegue botar os infinitos números dentro desse conjunto, então a gente tem que usar o artifício das reticências. Mas a gente vai ver mais para frente que essa representação por diagrama ela é conveniente para a gente conseguir visualizar alguns casos. E que relações existem quando a gente está falando de conjuntos? Essencialmente são duas relações, a relação de pertinência e a relação de inclusão. Então, vamos falar primeiro da relação de pertinência, é mais fácil. A relação de pertinência ela sempre vai ser utilizada quando você quer relacionar um elemento com o conjunto. Ou seja, se esse elemento está dentro do conjunto ou não. Temos um símbolo matemático para isso, que é aquele Ezinho, não é bem um E, mas parece um E. Ou o Ezinho cortado quando você quer dizer que não pertence. Tá? Então, você lê da seguinte maneira, né? Um elemento pertence ao conjunto ou um elemento não pertence ao conjunto. Então, botei os exemplos ali. Mi é uma nota que pertence ao conjunto nota musical. Rosa é uma cor que não pertence ao conjunto das cores do arco-íris. Chimbinha não pertence aos Beatles. E 7 é um número natural, então 7 pertence aos números naturais. Então veja que a gente vai utilizando pertence ou não pertence, caso o elemento esteja dentro do conjunto ou não. Agora, mais exemplos assim, mais matemáticos, né? Saindo daqueles nossos exemplos básicos. Então agora eu já botei um conjunto A dado por uma propriedade. Né? O conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um número primo. Então, o 8 não pertence ao conjunto A, porque o 8 não é um número primo. Lembrando, né, número primo são aqueles números divisíveis por 1 ou por ele mesmo, somente. Né? Então, agora fez um conjunto B, onde possui os elementos x, tal que x é um número inteiro e x tem que ser maior que 20. Então, 23 pertence a B. E, por fim, o conjunto C dos elementos x, tal que... E aí vem uma condição matemática mesmo, x² igual a 9. Quais são os números em que x² é igual a 9? Temos dois, temos o 3 e o menos 3. Ambos ao quadrado ficam 9. Então esse conjunto é um conjunto que tem dois elementos, né? O 3 e o menos 3. Portanto, a gente pode dizer que o menos 3 pertence ao conjunto C. Agora vamos falar um pouquinho da relação de inclusão, né? Ela é um pouquinho mais complicada, mas se você pegar a ideia aí, você passa com tranquilidade.
sempre vai ser utilizada quando você quer relacionar um conjunto com outro conjunto. Se você quer dizer se um conjunto está dentro de outro conjunto. Ou, como a gente diz, se um conjunto está contido em outro conjunto. A gente usa esse elemento que parece um C, é um C um pouco mais esticadinho, ou ele cortado para dizer que não está contido. Então, os exemplos ali que eu botei embaixo, ainda se referindo àqueles primeiros exemplos, né? O conjunto Dó, Ré, Mi, ele está contido dentro do conjunto nota musical. Por quê? Porque todos os elementos desse conjunto Dó, Ré, Mi estão dentro do conjunto nota musical. O conjunto rosa, azul, ele não está contido dentro do conjunto arco-íris. Por quê? Porque o elemento rosa ele não está dentro do conjunto arco-íris. Então, basta que um elemento não esteja dentro do conjunto para você dizer que um conjunto não está contido dentro do outro. O terceiro exemplo aí do conjunto Paul, John e Ozzy também é um conjunto que não está contido no conjunto Beatles. Por quê? Esse exemplo, de novo, ele mostra como basta ter um elemento que não está contido no conjunto para você dizer que esse pequeno conjunto do Paul, John e Ozzy não está contido no Beatles. Por quê? Porque o Ozzy não pertence aos Beatles. Mesmo que Paul e John pertençam, o Ozzy não pertence. Então, esse conjunto formado por esses três não é um conjunto que pertence ao conjunto dos Beatles. E embaixo eu coloquei o conjunto dos números 2, 4, 6, 8 e reticências, né? Se você reparar, esse é o conjunto dos números pares. É um conjunto que está contido dentro dos números naturais. Você também pode dizer que esse conjunto, quando ele está contido dentro de outro conjunto, você pode chamá-lo de subconjunto. Então, por exemplo, o conjunto Dó, Ré, Mi, que está contido dentro do conjunto nota musical, ele é um subconjunto do conjunto nota musical. Assim como o conjunto dos números pares, ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Vamos para mais alguns exemplos assim mais matemáticos. Então, aqui nós temos agora dois conjuntos. O conjunto A, formado por todos os elementos x, tal que x é um número primo. E B, é formado pelos elementos x, tal que x é um número natural ímpar. Então, aqui a gente percebe que o A ele não está contido dentro do B, porque nem todo número primo ele é um número natural ímpar. Qual seria o cara que falha nessa história? No caso, o 2. Né? O 2 é o único número primo que ele não é ímpar. Então, só por conta do 2 é que a gente não consegue incluir esse conjunto A dentro do conjunto B. Outro exemplo, nós temos dois conjuntos P e Q. O conjunto dos elementos de P são o conjunto dos elementos x, tal que x ao quadrado é igual a 1. Opa, temos dois elementos aí, o 1 e o menos 1. Beleza. E o conjunto Q, formado pelos elementos x, tal que x é um número inteiro e esse x ele é maior que menos 3 e menor que 3. Poxa, um número maior, inteiro, né? Maior que menos 3 e menor que 3, isso é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Temos 5 elementos aí. Será que o menos 1 e 1 está dentro do conjunto Q ali, do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Sim. Então, a gente pode dizer que o conjunto P está contido dentro do conjunto Q. Ou, como eu disse anteriormente, o conjunto P ele é um subconjunto de Q. Aqui é só para fazer uma observação que a gente pode analisar o contrário, né? A gente tinha analisado que o A não está contido dentro do B, mas também a gente pode ver que o B não está contido dentro do A, porque nem todo número natural ímpar ele é um número primo, por exemplo, o 9. Assim como o Q não está contido dentro do P. Porque claramente o conjunto Q ele é um conjunto maior que o conjunto P também. Né? O conjunto Q ele é o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Enquanto que o conjunto P ele é só o menos 1 e menos 2. Então não tem como o Q ser um subconjunto do P.
Aqui nós temos alguns tipos de conjuntos, né, que recebem nomes específicos, né? Conjunto unitário, como o próprio nome já induz, é um conjunto que possui apenas um único elemento. Então eu dei dois exemplos aqui. Conjunto A de todos os elementos x, tal que x é um número primo e par. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Primo e par. E a gente viu que só existe um cara, um elemento, um número que satisfaz essas duas condições, que é o 2. Então esse seria um elemento, seria um conjunto unitário que possuiria apenas o elemento 2. E o conjunto B é o conjunto dos elementos x, tal que x² é igual a 4 e x é maior que 0. x² é igual a 4, nós temos dois números candidatos, menos 2 e 2. Tanto menos 2 ao quadrado é 4, como 2 ao quadrado é 4. Só que ele pede ao mesmo tempo que o x seja maior que 0. Então, o menos 2 é descartado imediatamente e ficamos apenas com x igual a 2. De novo, o único número que satisfaz as duas condições simultaneamente é o 2. Então, o conjunto unitário, que possui apenas o elemento 2. O conjunto vazio, ele, como o próprio nome também já induz, é um conjunto que não tem elementos, né? Não possui nenhum tipo de elemento. E a gente possui um símbolo específico para ele, que é aquele zero cortado, ou você simplesmente abre as chaves e não põe nada dentro desse conjunto, não põe nenhum elemento. Então, exemplos de conjunto vazio, né? Um conjunto A, tal que todo elemento x é um número par e ímpar. Existe esse número que é par ou ímpar ao mesmo tempo? Não existe. Então, esse conjunto A é um conjunto vazio. E conjunto B é o conjunto dos elementos x, tal que x² é igual a 4 e x tem que ser maior que 5. A gente viu que x² é igual a 4, só existem dois candidatos, menos 2 e 2. Mas o x tem que ser maior que 5, então não existe, né? Um número maior que 5, tal que ao quadrado é 4. Então esse conjunto B é vazio também. Só mais uma observação, então, nunca represente o conjunto vazio pela bolinha cortada dentro das chaves. Isso tem um outro significado dentro da matemática e não quer dizer o conjunto vazio. Lembrando, para representar o conjunto vazio, ou você faz só a bolinha cortada, ou você faz só os parênteses sem nada dentro dele. Mas nunca, repito, nunca faça as chaves com a bolinha cortada dentro dele. Um fato importante que a gente vai precisar logo é que todo conjunto vazio está dentro de qualquer outro subconjunto. Ou seja, um conjunto vazio ele é sempre subconjunto de qualquer outro conjunto. Que doideira, né? Mas é isso mesmo. Bom, prosseguindo. Por fim, vamos falar do conjunto das partes. Aqui basta você ter um bom senso de organização que você consegue matar isso aqui bem tranquilamente, tá? O que é o conjunto das partes? Definido parece meio estranho, né? É o conjunto formado por todos os possíveis subconjuntos de um conjunto. Bom, eu vou pegar como exemplo o conjunto das meninas superpoderosas. A Florzinha, a Lindinha, a Docinho, que eu vou aqui, respectivamente, só chamar pelas letras F, L e D. Para simplificar, obviamente. Então, ou seja, o nosso conjunto A é o conjunto formado pelas letras F, L e D. Então, eu quero começar a formar subconjuntos com esse conjunto. Qual é o primeiro subconjunto que eu consigo formar? Olha, o próprio conjunto delas é um subconjunto do conjunto A original, né? Com a Lindinha, com a Florzinha e com a Docinha. Mas eu poderia formar das três, eu poderia formar um conjunto só com a Docinha e com a Florzinha. Ou então eu poderia formar um outro subconjunto com a Docinha, com a Lindinha. Ou então eu poderia formar um outro subconjunto só com a Florzinha e com a Lindinha. E também poderia formar um conjunto com cada uma delas. Um conjunto só com a Docinha, um conjunto só com a Florzinha, um conjunto só com a Lindinha. Então, tá aí 7 subconjuntos que eu consigo formar a partir daquele conjunto original das meninas superpoderosas, pegando ou todos os elementos ou parte desses elementos, né? Tá faltando alguém? Sim. Como a gente discutiu agora há pouco, o próprio conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive o conjunto das meninas superpoderosas. Então, na realidade, nós temos 8
subconjuntos possíveis de se formar com o conjunto das meninas superpoderosas. Então, matematicamente, como é que a gente pode escrever esse conjunto das partes? Veja que para representar o conjunto das partes do conjunto A, eu escrevo com aquele P entre parênteses A. Isso significa conjunto das partes de A. Então, como todo conjunto, eu começo abrindo as chaves. E como ele é um conjunto formado por subconjuntos, é claro que os elementos serão conjuntos. Então, por isso que existem todos esses conjuntinhos dentro desse conjuntão. Então, veja que primeiramente eu tenho o conjunto vazio, a gente não pode esquecer que ele é subconjunto de qualquer conjunto. Depois temos o conjunto FLD, da florzinha lindinha e docinho. Depois, e assim segue, né? Todos aqueles conjuntos que a gente já montou no slide anterior. O FL, o conjunto FD, o conjunto LD, o conjunto F, o conjunto L e o conjunto D. Note que nós temos 8 elementos nesse conjunto das partes. Porém, se a gente adicionasse um outro elemento, o número de subconjuntos começa a aumentar muito e fica muito difícil de a gente ficar calculando ou ficar enumerando todos eles, né? Principalmente se for 4, 5, 6 elementos, aí esse conjunto das partes começa a ficar muito grande. Então, a gente pode pensar de uma maneira diferente. Ao invés de querer saber quais são esses subconjuntos, a gente tem uma maneira de como calcular quantos são esses subconjuntos possíveis de se formar a partir de um conjunto. Então, a gente consegue calcular isso com uma fórmula bem fácil, bem tranquila. Imagine agora, então, que a gente tem um conjunto A, e esse conjunto A tem N elementos. A fórmula que segue aparece ali N de P de A. Esse N significa o número de elementos do P de A, ou seja, do conjunto das partes de A. Então, quantos elementos vai ter esse conjunto das partes? A fórmula para calcular esse número de elementos é 2 elevado a N, onde esse N é o número de elementos que o nosso conjunto A tem. Por exemplo, no exemplo das meninas superpoderosas, nós tínhamos apenas 3 elementos, né? O F, o L e o D. Então, o nosso conjunto A, o N vai ser 3. Então, para calcular o número de subconjuntos que a gente consegue nesse conjunto das partes, é só fazer 2 elevado a 3, igual a 8. De fato, são os 8 subconjuntos que a gente conseguiu montar nos slides anteriores, contando o conjunto vazio. Então é isso, o primeiro capítulo temos toda essa abordagem de conjuntos, a gente expressa como representar os conjuntos e os tipos de conjuntos, e ainda fala um pouquinho sobre o conjunto das partes, né, que é um conjunto especial. Mas fica aí então a sugestão para você fazer a leitura do capítulo, né, na apostila, que ele vai dar outros exemplos e quem sabe esclarece um pouquinho mais. E se tiver um tempinho, já comece a resolver os exercícios e anotar suas dúvidas para a gente poder esclarecer já direto em sala de aula. No mais, um grande abraço e até a próxima!